Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Reino Unido tem sido um dos maiores aliados de Kiev. Com um aporte de aproximadamente 21,8 bilhões de libras, ou cerca de 28 bilhões de dólares, o país intensifica seu suporte à crescente indústria de fabricação de drones da Ucrânia. Isso evidencia que o Reino Unido está fazendo todo o possível para assegurar que Vladimir Putin sinta o peso dos estragos que causou. E agora, o Reino Unido está prestes a desferir um golpe ainda mais forte em Putin. Uma onda de novas sanções acaba de se abater sobre a Rússia, transformando o Reino Unido no maior pesadelo de Putin. Com a meta de cortar a última linha de vida econômica de Moscou, essas sanções abrangem quase todo o setor de energia, essencial para financiar as ações da Rússia na Ucrânia. Segundo o Kiev Independent, publicado em 15 de outubro, o Reino Unido está utilizando o que considera suas sanções mais robustas até o momento. Mais de 90 entidades e embarcações estão sendo alvo dessas novas sanções, incluindo 5 indivíduos e 35 das principais empresas da Rússia. Dentre elas, 2 se destacam, Rosneft e Lukoil. Essas empresas são pilares das receitas de combustíveis fósseis que sustentam a Rússia enquanto ela queima bilhões de dólares com a invasão, e nenhuma delas ficará satisfeita ao descobrir que o Reino Unido está impondo medidas contra elas. Rosneft, especificamente, é um alvo destacado para qualquer nação ocidental que deseja prejudicar a Rússia por meio de medidas econômicas. De acordo com o Kiev Independent, a empresa responde por cerca de 50% da produção anual de petróleo da Rússia, sendo responsável por impressionantes 6% de todo o petróleo produzido globalmente. Antes recente, Rosneft havia se beneficiado enormemente da invasão, com anos de 2023 e 2024 extremamente lucrativos. Em fevereiro de 2024, foi revelado que a empresa anunciou um impressionante aumento de 47,2% em seus lucros, totalizando 14,07 bilhões de dólares. Mas a sorte da Rosneft está mudando. Em 2025, surgiu uma dura realidade. A companhia viu sua receita líquida cair 68% no primeiro semestre, resultando em um prejuízo de 3 bilhões de dólares. A empresa afirma que a queda se deve a restrições da OPEP e a preços de petróleo em baixa. Com um superávit de 2,6 milhões de barris por dia no mercado, a expectativa é que isso caia para 2,2 milhões em 2026. Assim, o Reino Unido dificulta as coisas ainda mais, uma vez que Rosneft não poderá mais vender para as terras britânicas. Por outro lado, a Lukoil enfrenta uma batalha ainda mais complicada. Os mesmos problemas que afetam a Rosneft também atingem essa gigante da energia. Em março, o Moscow Times reportou que os lucros da Lukoil caíram 26,5% em 2024, enquanto enfrentava perdas e um aumento nas exigências de impostos sobre suas vendas de petróleo. Embora tenha gerado 10,1 bilhões de dólares em lucro, essa quantia é uma queda acentuada em relação aos 13,7 bilhões do ano anterior. As dificuldades estão se acumulando para a Lukoil, que desde 2025 passou a registrar sua menor produção de petróleo e gás em 4 anos. Diante desse cenário desolador, a implementação das sanções britânicas se torna ainda mais devastadora. E enquanto o foco das novas sanções do Reino Unido parece estar no petróleo, o gás natural líquido não escapa à sua atenção. O que esses novos desafios significam para a Rússia? Como o Reino Unido planeja ampliar a pressão sobre Moscou? Aguarde e descubra as implicações dessa batalha econômica que se intensifica a cada dia. A invasão da Ucrânia por parte da Rússia trouxe inicialmente bons resultados financeiros para a Rosneft. Em 2023 e 2024, a empresa teve um aumento impressionante em seus lucros, com um crescimento de 47,2%, alcançando ganhos de 14,07 bilhões de dólares. Essa informação parecia ser um alívio para Vladimir Putin, pois altos lucros se traduzem em uma receita tributária significativa, essencial para financiar suas operações militares. Em 2024, a Rosneft contribuiu substancialmente para a arrecadação de 131 bilhões de dólares que o Kremlin obteve de seu setor de petróleo e gás. Contudo, a situação começou a mudar drasticamente em 2025. Relatórios revelaram que a Rosneft enfrentou uma queda alarmante de 68% em sua receita líquida apenas no primeiro semestre. Isso representou uma perda de 3 bilhões de dólares. A empresa alegou que restrições da OPEP e a baixa dos preços de petróleo eram os fatores responsáveis por esse desastre financeiro.
A previsão era de um excedente de 2,6 milhões de barris por dia, que poderia cair para 2,2 milhões em 2026. A expectativa da empresa era, inconscientemente, de que conseguiria aguentar as dificuldades até que a situação se estabilizasse. Porém, as novas sanções do Reino Unido complicaram ainda mais a situação. Agora, a Rosneft não apenas perdeu acesso a vendas para o Reino Unido, como também não poderá receber renda de produtos de petróleo refinados que utilizassem seu combustível, mesmo que provenientes de outros países. A Lukoil, outra gigante russa do setor, também se viu em dificuldades. Em março, foi relatado que seus lucros caíram 26,5% em comparação ao ano anterior, lidando com perdas relacionadas a impostos e venda de petróleo. No entanto, ainda reportou um lucro de 10,1 bilhões de dólares em receitas de 102,1 bilhões. Esse valor representou uma queda acentuada em relação aos 13,7 bilhões de dólares registrados em 2023. Portanto, assim como a Rosneft, a Lukoil sofre as consequências da crise econômica acarretada por fatores internos e externos. Agora, com a pressão adicional das sanções do Reino Unido pairando sobre essas empresas, o cenário se torna ainda mais sombrio. Desde a queda acentuada nos lucros até a incapacidade de explorar novas oportunidades de mercado, o futuro dessas gigantes do petróleo está em risco mais do que nunca. Como elas reagirão a essa situação sem precedentes? O que vem a seguir nesse cenário tumultuado e repleto de incertezas? É um momento crítico que pode definir o rumo não apenas das empresas, mas também da economia russa como um todo. Os sinais de que uma empresa está em declínio começaram a ser evidentes, e, assim como a Rosneft, a Lukoil enfrentou um impacto ainda maior em 2025. Em 29 de setembro, foi reportado que a produção de petróleo e gás da Lukoil atingiu o ponto mais baixo em 4 anos, durante a primeira metade de 2025. A empresa lidou com quedas significativas que já vinham ocorrendo. A produção caiu em 2023 e 2024, mas o cenário atual é ainda mais alarmante, com números inferiores aos registrados desde o início da guerra na Ucrânia. Para uma companhia que depende fortemente das vendas de petróleo e gás que a Rússia precisa para sustentar a guerra de Putin, essa queda é devastadora. A Lukoil está vacilando há algum tempo, e agora o Reino Unido chegou para dar um golpe duro com suas novas sanções. Apesar de Rosneft e Lukoil serem os principais alvos das sanções britânicas, existem outras entidades sob fogo cruzado. Como já mencionado, a Rosneft não conseguirá lucrar vendendo petróleo bruto para países que o refinam em produtos como gasolina para o Reino Unido. A Lukoil enfrenta a mesma situação, pois o Reino Unido também proibiu importações de produtos petrolíferos refinados em países terceiros que utilizam petróleo russo. Essa medida, detalhada no comunicado oficial do governo britânico, implica a aplicação de sanções secundárias contra nações que tentarem vender produtos com origem russa rastreável. Para compreender o impacto dessa sanção, é essencial analisar como a Rússia contorna as proibições. Vamos considerar a Índia como exemplo. O Reino Unido se tornou um parceiro importante para a Índia em relação às importações de petróleo bruto. As sanções forçaram a Rússia a vender seu petróleo a preços muito mais baixos. Consequentemente, a Índia está comprando o máximo que pode. Agora, uma pergunta perturbadora. O que acontecerá quando essas sanções começarem a sufocar a economia russa de uma maneira que ninguém antecipava? Afinal, enquanto a indústria de energia da Rússia tenta se reerguer, uma tempestade se forma no horizonte. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Reino Unido se firmou como um dos maiores apoiadores da Ucrânia. Com um investimento já em torno de 21,8 bilhões de libras, ou aproximadamente 28 bilhões de dólares, o Reino Unido não está apenas contribuindo militarmente, mas agora também oferece apoio à crescente indústria de fabricação de drones na Ucrânia. Esta ação deixa claro que o Reino Unido está determinado a fazer Vladimir Putin sentir o impacto da guerra que desencadeou. Recentemente, o Reino Unido se tornou um pesadelo para Putin ao anunciar uma nova onda de sanções que podem cortar a última linha de sobrevivência econômica da Rússia. Essas sanções atingem diversas partes do setor de energia, fundamental para o financiamento das ações da Rússia na Ucrânia. A partir do comunicado feito em 15 de outubro pelo Kiev Independent, o Reino Unido estabeleceu seu pacote de sanções mais rigoroso até agora. Mais de 90 entidades e embarcações foram afetadas, incluindo 5 indivíduos e 35 das principais empresas russas. Entre essas, 2 se destacam:
Rosneft e Lukoil, que são pilares da receita de combustíveis fósseis que sustentam a economia russa enquanto Putin continuava a queimar bilhões de dólares em seu esforço bélico. Rosneft se mostra um alvo especialmente atraente para qualquer país ocidental que deseje impactar a Rússia economicamente. De acordo com o Kiev Independent, essa empresa é responsável por cerca de 50% da produção anual de petróleo da Rússia, o que representa cerca de 6% de toda a produção global de petróleo. Embora tenha se beneficiado nos últimos anos com os altos preços impulsionados pela guerra, como em 2024, quando anunciou um aumento de 47,2% em seus lucros, a realidade mudou drasticamente em 2025. Os recentes relatórios indicam uma queda de 68% no lucro líquido comparado ao ano anterior, resultando em perdas de 3 bilhões de dólares. Por outro lado, a Lukoil está enfrentando desafios ainda mais severos. Os mesmos fatores que afetaram Rosneft têm tido um impacto direto na Lukoil, cujos lucros caíram 26,5% em 2024, evidenciando a deterioração do setor. Seus níveis de produção estão em seus piores índices nos últimos 4 anos, incapaz de sustentar os lucros necessários para a manutenção do esforço bélico de Putin. As sanções do Reino Unido complicam ainda mais a situação dessas empresas, que não podem mais gerar receitas através da venda de petróleo nem dos produtos refinados que utilizam petróleo russo. Os novos pacotes de sanções também têm um impacto significativo em como as nações que ainda se utilizam do petróleo russo podem operar. O foco do Reino Unido é claro. Qualquer país que refina petróleo russo e vende os produtos para o Reino Unido enfrenta um desvio econômico. Eles precisam decidir entre perder clientes no Reino Unido ou abandonar o fornecimento russo, com o que isso pode acarretar em termos de perda financeira. Um exemplo interessante dessa dinâmica é encontrado na Índia, que se tornou uma grande compradora do petróleo russo, surgiu transformando sua realidade ao explorar preços mais baixos resultantes das sanções. Em 2021, apenas 3% do petróleo da refinaria Junagadh vinha da Rússia. Esse número saltou para impressionantes 50% após o início da guerra. No entanto, a recente imposição de sanções do Reino Unido ameaça colocar um fim a essa prática, enviando um algevis ao mercado petrolífero global e desafiando a economia russa. As sanções são, sem dúvida, uma estratégia contundente. O que acontecerá com as empresas russas agora que suas vias de fortuna estão sendo cortadas? É isso que torna essa batalha entre sanções e estratégias comerciais tão intrigante. Como as economias aliadas à Rússia reagirão enquanto tentam contornar os obstáculos impostos? A luta por essa vitória econômica é apenas o início de um confronto ainda mais intenso. Você está preparado para descobrir os desdobramentos dessa guerra econômica? A situação entre a Rússia e o Reino Unido evoluiu drasticamente desde a invasão da Ucrânia. O Reino Unido se tornou um dos principais aliados da Ucrânia, enviando ajuda financeira significativa e agora investindo na indústria de drones ucraniana. Essa movimentação destaca a determinação britânica em fazer com que Vladimir Putin sinta as consequências de suas ações. E agora, uma nova onda de sanções está prestes a transformar esta encrenca em um pesadelo para Moscou. Recentemente, o Reino Unido anunciou um pacote robusto de sanções, direcionadas principalmente a duas gigantes da energia russa, Rosneft e Lukoil. Essas empresas são cruciais para a economia russa, representando quase 50% da produção anual de petróleo do país. A Rosneft sozinha contribui com 6% do total de petróleo extraído em todo o mundo. Com lucros astronômicos nos últimos anos, a companhia se beneficiou enormemente da guerra. No entanto, em 2025, a situação se complica. Os lucros caíram 68% em apenas 6 meses, resultando em uma perda de 3 bilhões de dólares. E as novas sanções do Reino Unido complicam ainda mais o cenário, impossibilitando vendas para o mercado britânico. A Lukoil, que enfrentou perdas de 26,5% em 2024, também está lutando. Suas operações de petróleo e gás atingiram os níveis mais baixos em 4 anos, um sinal claro de que a pressão internacional está tendo um impacto. As sanções britânicas se aprofundam, e a indústria de energia russa enfrenta um colapso iminente. Mas o que mais está por trás dessas novas sanções? Os produtos de petróleo refinados, que utilizam petróleo russo, agora não podem ser vendidos no Reino Unido. Países que utilizam petróleo russo para fabricar produtos refinados para exportação enfrentam um dilema: correr o risco de perder o mercado britânico ou renunciar à Rússia como fornecedora.
O que pode parecer uma escolha simples, na verdade, um golpe mortal para a dependência russa do mercado. E enquanto todas as atenções estão voltadas para o petróleo, o gás natural liquefeito, conhecido como LNG, não ficou fora do radar britânico. O Reino Unido já havia banido as importações de LNG da Rússia em 2022, mas Rússia ainda fatura bilhões com as exportações, utilizando uma frota clandestina de navios. Em setembro, estima-se que esse setor rendeu entre 43 e 44 milhões de dólares por dia. Com as novas sanções, o cenário para essas operações clandestinas também se complica. O Reino Unido não está apenas atacando as fontes primárias, mas todo um sistema que permite que a Rússia continue lucrando. O que será que o futuro reserva para essas gigantes da energia? O Reino Unido está decidido a aniquilar essas fontes de receita. E há muito mais riscos à vista. O impacto econômico das sanções será devastador, levando Rússia a uma crise sem precedentes. As repercussões dessa guerra econômico-estratégica estão apenas começando a se desenrolar. É uma luta pela sobrevivência. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Reino Unido tem sido um dos principais aliados do país. Com um investimento de cerca de 21,8 bilhões de libras, o Reino Unido tem contribuído significativamente para a causa ucraniana. Agora, ele intensifica essas ações ao apoiar a crescente indústria de drones da Ucrânia, fazendo com que Vladimir Putin sinta as consequências da guerra que iniciou. Recentemente, o Reino Unido anunciou um novo pacote de sanções que pode afetar severamente a economia russa, atingindo setores essenciais que sustentam as ações militares na Ucrânia. Essas sanções abrangerão mais de 90 entidades e embarcações, incluindo empresas cruciais como Rosneft e Lukoil. Essas duas gigantes da energia são vitais para a economia russa, pois representam uma parte significativa da produção de petróleo e gás do país. Em um cenário alarmante, a Rosneft, que responde por quase 50% da produção anual de petróleo da Rússia, teve lucros impressionantes em anos recentes, mas a situação começou a se deteriorar rapidamente. O primeiro semestre de 2025 trouxe problemas sérios, com uma queda de 68% no lucro líquido da empresa. Enquanto isso, a Lukoil, que também lutava sob as mesmas pressões do mercado, viu seus lucros despencar em 26,5% em 2024. As sanções do Reino Unido se tornam um golpe direto, dificultando ainda mais a capacidade dessas empresas de se manterem à tona. Ao impor restrições às vendas de petróleo russo, o Reino Unido visa não apenas as grandes empresas, mas também países que refinam petróleo russo e o revendem. A introdução das sanções de terceiros pode impactar severamente a economia russa, criando uma rede de consequências para aqueles que continuam a operar com petróleo de origem russa. Um exemplo pode ser observado na Índia, cujas refinarias, como a de Junagadh, elevaram significativamente a importação de petróleo russo após a guerra. O que antes era uma pequena fração das importações agora se transformou em 50%. Com a nova legislação, qualquer nação que refinar petróleo russo para venda no Reino Unido enfrentará uma escolha difícil: excluir o Reino Unido de sua lista de clientes ou perder a Rússia como fornecedora. Além disso, o Reino Unido sancionou 7 embarcações especializadas em GNL, gás natural liquefeito, e o terminal Beihai, que tem sua origem ligada ao projeto Arctic LNG-2, vital para a Rússia. Após um período de dificuldades devido a sanções anteriores, o interesse pela importação do GNL russo ressurgiu, especialmente após uma reunião entre Putin e o presidente dos Estados Unidos em 2024. O lado sombrio dessa economia de sombras envolve embarcações que operam longe do radar, e as novas sanções do Reino Unido também alcançam esse grupo. Ao sancionar 44 navios da chamada Frota Sombra, o Reino Unido está pressionando ainda mais a capacidade da Rússia de movimentar sua energia pelo mundo. Essas iniciativas, apesar de parecerem ineficazes à primeira vista, são parte de um complexo jogo de dificuldades que está sendo imposto a uma economia já frágil. A batalha econômica continua, com repercussões que podem ser devastadoras para a Rússia. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Reino Unido se posicionou como um dos aliados mais firmes do país. Já enviou cerca de 21,8 bilhões de libras, ou uns 28 bilhões de dólares, em ajuda. Agora, apoia a indústria de drones ucraniana em expansão. Isso prova que o Reino Unido faz de tudo para que Vladimir Putin sinta o peso da guerra que ele iniciou. E agora, o país vai acertar ainda mais forte.
tornou-se o maior pesadelo de Putin ao anunciar novas sanções que podem cortar a última linha vital da economia russa. Elas atingem todo o setor de energia, base do financiamento russo para a invasão. Como reportou o Kiev Independent em 15 de outubro, são as sanções mais duras contra a Rússia. Mais de 90 entidades e navios foram alvos, incluindo 5 indivíduos e 35 empresas-chave russas. Duas se destacam, Rosneft e Lukoil. Ambas impulsionam as receitas de combustíveis fósseis que sustentam a Rússia, enquanto ela queima bilhões na invasão de Putin. Nenhuma ficará contente com as sanções britânicas. A Rosneft é um alvo gigante para quem quer ferir a Rússia economicamente. Representa quase 50% da produção anual de petróleo russo, ou 6% do total mundial. Beneficiou-se enormemente da invasão, pelo menos até pouco. 2023 e 2024 foram anos excepcionais. Em fevereiro de 2024, anunciou lucro 47,2% maior, totalizando 14,07 bilhões de dólares. Ótimo para Putin. Lucros altos significam receitas altas, tributadas para encher os cofres da guerra. Em 2024, a Rosneft contribuiu para os 131 bilhões de dólares em impostos do setor de óleo e gás do Kremlin. Mas 2025 não foi tão brilhante. Em agosto, o lucro líquido caiu 68% no primeiro semestre, perdendo 3 bilhões de dólares. Culparam restrições da OPEP e preços baixos. Há excesso de 2,6 milhões de barris por dia no mercado, caindo para 2,2 milhões em 2026. A empresa lucrou enquanto pôde, esperando superar 2025 até os preços subirem. As sanções britânicas complicam isso. A Rosneft não vende mais para o Reino Unido e, como veremos, perde receitas de produtos derivados de seu petróleo, mesmo de outros países. Já a Lukoil enfrenta tempos mais duros. Os mesmos problemas da Rosneft a afetam, com lucros em queda. Em março, o Moscow Times notou queda de 26,5% nos lucros de 2024, por perdas operacionais e impostos extras sobre óleo. Ainda lucrou 10,1 bilhões de dólares em receitas de 102,1 bilhões. Mas isso é menos que os 13,7 bilhões de 2023. Sinais de declínio surgem, e 2025 piorou. Em 29 de setembro, o Upstream Online reportou produção de óleo e gás na mínima em 4 anos no primeiro semestre. Declínios ocorreram em 2023 e 2024, agora piores que desde o início da guerra. Para uma empresa que lucra com volumes altos para financiar a guerra de Putin, isso dói. A Lukoil cambaleia, e o Reino Unido dá o golpe final com sanções. Mas Rosneft e Lukoil não são os únicos. A Rosneft perde receitas de óleo bruto vendido a terceiros que refinam e vendem ao Reino Unido. O mesmo para a Lukoil. O Reino Unido baniu importações de produtos refinados em terceiros usando óleo russo. Segundo o comunicado oficial, são sanções secundárias contra quem vende itens rastreáveis à origem russa. Para entender o impacto, veja como a Rússia dribla sanções. Tome a Índia. Sanções forçaram descontos em óleo bruto russo, e a Índia comprou vorazmente. Um artigo da Al Jazeera de agosto destaca a refinaria Janagar da Reliance. Em 2021, 3% do óleo vinha da Rússia, pós-guerra, 50%. Nos primeiros 7 meses de 2025, importou 18,3 milhões de toneladas, 64% a mais que em 2024. Isso é tendência na Índia e em outros compradores. Aí entram as sanções britânicas. A Rússia lucra indiretamente, vende à Índia, que refina e revende como produto indiano a nações sancionadas. Em outubro, a Reuters revelou descontos de até $25 por barril para a Índia, agora, cerca de $2, mas ainda vantajoso. Índia ganha mais, Rússia vende. As sanções de terceiros resolvem isso no território britânico. Nações usando óleo russo para produtos ao Reino Unido escolhem perder o cliente britânico ou o fornecedor russo, pagando mais por óleo de outros. De qualquer forma, punição por comprar russo, e o Reino Unido rouba clientes da Rússia. Piora para Moscou, foco em óleo, mas gás natural liquefeito, ou GNL, não escapa. O Reino Unido baniu importações russas em dezembro de 2022, efetivo em 1º de janeiro de 2023. Ainda, gera bilhões anuais via frota sombra de navios clandestinos. Voltaremos à frota depois, sanções a atingem forte.
Focando no GNL, o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo diz que rendeu 43 a 44 milhões de dólares por dia em setembro, ou 1,26 a 1,3 bilhão por mês, financiando a guerra. Sem impacto direto no GNL russo, o Reino Unido adota abordagem similar, atinge beneficiários. O comunicado explica, sanções a 7 navios-tanque de GNL e ao terminal Baidhai na China. Baidhai importa de Arctic LNG-2, projeto russo sancionado em fevereiro de 2024. O G-Captain detalha, primeiro carregamento em 28 de agosto, tornando-se receptor regular. Refinarias continuam gerando receitas. E finalmente, o Reino Unido impôs sanções a 44 navios-tanque identificados como parte da frota sombra russa. Isso é intrigante. À primeira vista, parece inofensivo contra a frota sombra. Na parte anterior, vimos como as sanções britânicas cortam receitas de óleo refinado em terceiros e atingem o GNL via terminais como o Baidhai. Mas e se eu te disser que a frota sombra de Putin, esse fantasma dos mares, está prestes a afundar de vez? Imagine o cheiro salgado do oceano misturado ao fedor de óleo ilegal, navios rangendo sob o peso de segredos bilionários. Putin gastou uns 14 bilhões de dólares nesses fantasmas desde o início da guerra na Ucrânia. Por quê? Para driblar sanções ocidentais nas vendas de petróleo. Essa frota é um bando de petroleiros velhos enferrujados, cheios de truques para fugir das autoridades. Velas sob bandeiras de nações distantes, estruturas de propriedade emaranhadas que escondem donos reais como sombras na neblina. E desligam os transponders do sistema de identificação automática, tornando-os invisíveis aos radares, navegando como ladrões na noite escura. Com tanto dinheiro e esforço para construir essa armada evasiva, como sanções a 44 navios dela fariam diferença? Difícil imaginar. Mas fazem, e por razões que gelam a espinha de Moscou. Primeiro, uma sanção transforma o navio em alvo pintado. É o Reino Unido gritando, sabemos de quem é isso e o que carrega. O navio perde o manto de invisibilidade. Se avistado por águas britânicas, enfrenta tempestades legais, multas, apreensões, o rugido das sirenes de patrulha ecoando no convés úmido. A Rússia agora desvia rotas, evitando o Canal da Mancha ou costas próximas, como um fugitivo esgueirando-se por becos escuros. E a mais dor, a União Europeia e o Reino Unido impuseram teto de preço ao petróleo russo em 47,60 dólares por barril. Qualquer navio russo carregando óleo acima disso pode ser punido, confiscado, como um tesouro pirata pego em flagrante. É aí que as sanções à frota sombra mordem fundo. A Rússia vende acima do teto, mas abaixo do preço global, usando esses navios sombrios para enganar. Com as sanções, o Reino Unido avisa suas empresas, nada de seguros, bandeiras ou financiamentos para esses 44 alvos específicos. Imagine o pânico nos conveses, sem apólice, um vazamento ou colisão vira catástrofe financeira, o metal rangendo em pânico sob ondas furiosas. Putin pensou que sua frota era intocável, navegando em segredo eterno. Mas e se essas sanções revelarem uma brecha maior, expondo toda a rede? O que acontece quando o império de óleo sombra começa a rachar? O Reino Unido tem se destacado como um dos principais aliados da Ucrânia desde a invasão russa. Com um investimento de cerca de 21,8 bilhões de libras, aproximadamente 28 bilhões de dólares, o país se empenhou em apoiar a crescente indústria de fabricação de drones da Ucrânia. Mais do que isso, o Reino Unido decidiu intensificar a pressão sobre Vladimir Putin, anunciando um pacote robusto de sanções que pode cortar a última linha de sobrevivência econômica da Rússia. As sanções que podem mudar tudo. A nova onda de sanções do Reino Unido atinge mais de 90 entidades e embarcações russas, incluindo grandes empresas como Rosneft e Lukoil. Essas companhias são fundamentais para a receita de combustíveis fósseis que sustentam a economia russa, especialmente agora que a invasão da Ucrânia está drenando vastas quantias do orçamento. Em 2023, Rosneft reportou um aumento significativo nos lucros, mas, à medida que as sanções apertam, os sinais de declínio começam a aparecer. A companhia enfrentou uma queda de 68% na receita no primeiro semestre de 2025. Como isso afeta a capacidade da Rússia de financiar a guerra? O impacto das novas medidas às sanções não se limitam a Rosneft e Lukoil, elas atingem um vasto espectro da indústria de energia.
O Reino Unido está deixando claro que não permitirá que a Rússia lucre com a venda de petróleo refinado em outros países, impedindo assim que empresas que utilizam petróleo russo consigam vender seus produtos para o mercado britânico. Essa estratégia pode ser devastadora para a Rússia, que já enfrenta dificuldades econômicas. Mas o que isso significa para o futuro da guerra? A reação de Putin e os próximos passos. Putin, que deve estar sentindo os impactos dessa nova abordagem, se vê em uma posição delicada. Enquanto assiste seus recursos se esgotarem, ele também deve estar ciente de que a União Europeia está preparando seu próprio pacote de sanções, que promete ser ainda mais agressivo. Fontes indicam que o próximo movimento da UE pode incluir sanções direcionadas a países como Tajiquistão e Emirados Árabes Unidos, que têm atuado como intermediários para a Rússia. Como a Rússia vai suportar essa pressão crescente? Um futuro incerto para a economia russa. Neste clima de incerteza, a economia russa enfrenta um colapso potencial, e o setor energético, que é vital para sua sobrevivência, está desmoronando sob o peso dessas sanções. Sem dúvida, as decisões do Reino Unido e da União Europeia estão moldando o futuro não apenas da Rússia, mas de toda a região. A pergunta que fica é: será que essas ações serão suficientes para reverter os danos causados pela invasão da Ucrânia e, mais ainda, como Putin reagirá a golpes tão severos que ele nem conseguiu prever? O Reino Unido parece determinado a garantir que o agravamento da crise energética russa seja um passo em direção à mudança. Resta saber se essa estratégia será eficaz ou levará a consequências inesperadas. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, o Reino Unido se posicionou como um dos maiores apoiadores de Kiev, fornecendo cerca de 21,8 bilhões de libras, ou aproximadamente 28 bilhões de dólares, em ajuda. Agora, Londres está oferecendo suporte à crescente indústria de fabricação de drones ucranianos, mostrando que fará tudo para que Vladimir Putin sinta a dor da guerra que ele iniciou. Mas as novidades não param aí. O Reino Unido está prestes a acertar um golpe ainda mais duro em Putin, transformando-se no pior pesadelo dele com uma onda de novas sanções que podem cortar a última linha econômica da Rússia. Essas sanções abrangem quase todo o setor de energia, do qual Moscou depende para financiar suas ações na Ucrânia. Imagine o som abafado de motores de navios pesados, carregados de óleo que fede a fumaça negra e graxa grossa, cortando o ar salgado do oceano enquanto transportam riquezas, engordando o arsenal de Putin. Você já imaginou se conseguiríamos humilhar tanto a máquina de guerra russa a ponto de quebrá-la? Bem, o Reino Unido anunciou sua bateria mais forte de sanções contra a Rússia, conforme relatado pelo Kiev Independent em 15 de outubro. Alvo: mais de 90 entidades, navios e indivíduos, incluindo 5 pessoas e 35 das maiores empresas russas. Entre elas, destacam-se Rosneft e Lukoil, pilares que sustentam as receitas fósseis mantendo a Rússia de pé, custando bilhões ao Kremlin. Sinta o cheiro forte de petróleo cru escapando de tubulações enferrujadas, ouvindo o eco de alarmes distantes em refinarias gigantes, enquanto a pressão econômica aperta como uma garra invisível. Rosneft, responsável por quase 50% da produção anual de petróleo da Rússia, ou 6% de todo o óleo global, lucrou imensamente com a invasão. Em fevereiro de 2024, anunciou um salto de 47,2% nos lucros, chegando a 14,07 bilhões de dólares no ano passado, enriquecendo o cofre de guerra de Putin. Até 2024, contribuiu para os 131 bilhões de dólares em. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Reino Unido se posicionou como um dos mais firmes aliados da Ucrânia. Com uma impressionante ajuda de cerca de 21,8 bilhões de libras, ou aproximadamente 28 bilhões de dólares, o país agora também oferece suporte para a crescente indústria de drones da Ucrânia. Essa ação evidencia os esforços do Reino Unido em garantir que Vladimir Putin sinta as consequências pela guerra que começou. E agora, o Reino Unido anunciou um pacote de sanções que promete ser o pesadelo mais profundo de Putin. Essas sanções atingem quase todo o setor energético, fundamental para financiar as ações russas na Ucrânia. Segundo o Kiev Independent, mais de 90 entidades e embarcações foram alvo dessas novas sanções, incluindo 5 indivíduos e 35 das empresas mais importantes da Rússia. Entre elas, 2 se destacam, Rosneft e Lukoil. Elas são responsáveis por uma considerável parte da receita de combustíveis fósseis que mantém a Rússia de pé. Rosneft, em particular, responde por cerca de 50% da produção de petróleo da Rússia, o que representa 6% da produção mundial.
Recentemente, a empresa teve um enorme aumento de 47,2% em seus lucros, arrecadando 14,07 bilhões de dólares em 2024. Isso, sem dúvida, era uma boa notícia para Putin, pois lucros altos indicam receitas altas que alimentam sua máquina de guerra. Contudo, 2025 não começou tão bem para a Rosneft. Em agosto, a empresa registrou uma queda de 68% em sua renda líquida no primeiro semestre, resultando em 3 bilhões de dólares perdidos. A combinação de restrições da OPEC e a queda nos preços do petróleo foram citadas como razões. As sanções do Reino Unido tornaram ainda mais difícil a situação, pois Rosneft não pode mais vender para o Reino Unido e não poderá lucrar com produtos refinados à base de seu petróleo, mesmo que venham de outros países. Por outro lado, a Lukoil Oil tem enfrentado ainda mais dificuldades. Em 2024, houve uma queda de 26,5% em seus lucros, que totalizaram 10,1 bilhões de dólares em receita de 102,1 bilhões. No entanto, essa quantia representa uma queda significativa em comparação aos 13,7 bilhões de lucros do ano anterior. A produção de óleo e gás da empresa atingiu seu nível mais baixo em 4 anos. O impacto das sanções do Reino Unido foi devastador, dificultando ainda mais a operação de empresas que dependem do petróleo russo. O Reino Unido não só está focado nas sanções diretas ao petróleo, como também está ampliando suas ações para impedir a lucratividade do gás natural liquefeito, GNL, russo. Embora o país tenha banido as importações de GNL da Rússia em dezembro de 2022, essa indústria ainda gerava bilhões para o Kremlin. Com novas sanções dirigidas a países que beneficiam a Rússia nesse setor, o Reino Unido pretende cortá-los de sua fonte de lucro. Os ataques econômicos estão se intensificando. O Reino Unido não permitirá que nenhuma cooperação continue a alimentar a guerra de Putin. A chanceler do Reino Unido, Raquel Reeves, afirmou que, à medida que a agressão de Putin aumenta, a resposta deles também se intensifica. E, como uma selada ao calendário, as novas sanções foram divulgadas no mesmo período em que ocorre a Semana de Energia Russa, o que acentuou sua eficácia e simbolismo. Os desdobramentos dessas sanções para a economia russa são incertos, mas a pressão aumenta. O mundo observa, e o futuro de como essa luta se desdobrará está em jogo. Conseguirá a Rússia suportar essa tempestade de sanções, ou a pressão do Ocidente será suficiente para levar a economia e o regime de Putin à beira do colapso?